Terceira parte de Retos Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 7 de Tishrei, no meio da Epístola Sagrada do Rebbe, capítulo 20. Estamos explicando sobre os diferentes graus de aplicações do poder divino que vem se condensando até permitir a existência da experiência da separação. A percepção de criatura que se acha separado do seu Criador. E essas aplicações do poder divino se dividem entre o poder de gerar a sensação e o poder de sentir a sensação gerada. Então, os que geram a sensação de separação é denominado divindade, não é o divino em si, mas a divindade age em nome dele. E sentir o efeito que acontece com isso já é criatura, já não é mais divindade. Então, ontem descrevemos principalmente sobre os graus que sobre alguns tipos de graus, alguns que são parte do divino e alguns que sentem-se separados. E agora continua descrevendo as almas dos anjos do mundo da emanação, o corpo, entre aspas, o corpo dos anjos, ele diz, do mundo da emanação já é separado, a alma já é unida com Deus. Agora diz, as almas dos anjos, começa hoje falando, mas as almas dos anjos são perfeitas. Quer dizer assim, Deus encontra crítica no aspecto denominado corpo dos anjos, quer dizer, o superficial. Mas na essência deles não tem defeito. As almas, Neshama, dos malachim, dos anjos que saíram das uniões de fluxos divinos feitos no mundo da emanação, da Tzilut. Da mesma forma, a alma do homem que surgiu da fusão das emocionais com a realeza de Atzilut, antes de vir para se incorporar no mundo separados, no mundo da criação, no mundo da formação, no mundo da ação, a alma antes de vir no corpo e no mundo não se sente algo separado de Deus. Ela tem uma semelhança com a categoria de divindade muito compactada, reduzida. Essa alma está programada para fazer apenas uma função, ser apenas uma alma, de uma criatura, de um jeito. Então, nesse aspecto, ela está diferente do Todo-Poderoso que é. Não tem limitação e definição alguma. Ela está já sendo uma aplicação específica, uma especificação dentro do divino. Porém, a sensação da ligação dela com o seu Criador é absoluta. Então, ela não sente que aquela função dela é uma separação. Ela é o poder de Deus de se estender desse jeito também, criando criaturas. Por causa dessa sua consciência, que depois vai ser apagada, quando vai vir para o corpo. Enquanto ela não esqueceu, ela é chamada divindade. E essa redução é através dos efeitos chamados Tzimtzumim, reduções, condensações do poder infinito de Deus, que passa por preparações intensas para que seja bloqueado todas as infinidades de poderes divinos e ativado apenas um só. Então esses bloqueios, o bloqueio infinito que deixa uma fresta só para sair, uma fresta de luz só, uma opção só de atuação, prepara, por exemplo, uma alma específica, para que ela não seja nada diferente daquilo que ela é.
Mas enquanto ela não está incorporada, não se sente separada, e é parte do divino. E mesmo depois da alma vir para esse mundo, nos justos da antiguidade da Torá, tipo Abraão, Isaac e Jacob, e talvez antes deles Adão também era, ou Noah, eventualmente. Possível que não se alterou a natureza deles para sentir-se algo separado de Deus. Então agora ele vai dizer quem foi a pessoa. Hanoch. Deve estar se referindo a Hanoch quando fala desses justos antigos. Por isso aquelas almas não toleram o pecado. Quando a pessoa planejava pecar, a alma saía. Então isso me leva a pensar que quando ele fala que Tzadikim Bedeshonim, justos primordiais, que nem o Hanoch, que sobre ele diz o Rashi que ele queria pecar, e Deus tirou ele antes da hora para ele não pecar. Quer dizer, sua alma não tolerou a ideia de estar separado de verdade de Deus. Por isso ela deixou de manter a vida daquele corpo. E é possível dizer de Zoreb aqui, quando se fala que tem dezenas de milhares de mundos acima do mundo da emanação, não é mundos que sintam-se existentes. São graus preparados para gerar sensações posteriores. Então, como eles estão preparados em relação à sua situação original, como eles estão, digamos assim, excluídos do pleno poder divino, então eles estão chamados mundos por causa disso. Estão encaminhando-se para se tornar mundos. Mas não tem lá uma sensação de existência separada. É uma energia divina conectada ao Todo-Poderoso, que pode também ocultar todos os seus poderes, menos um, ou menos um conjunto, para gerar um mundo de seres limitados. Isso aqui foi uma parêntese aqui. Então, tentando recapitular. Os moldes que fizeram os mundos, criação, formação e ação, são criaturas. As luzes que fluem nesses moldes são divindade. Agora, nas criaturas específicas, o grau de chamar é divindade. O efeito dele no corpo é chamado Nefesh Ruach e é criatura. Às vezes, uma Neshama elevada está tão revelada no corpo que ela não tolera os defeitos do corpo e por isso faz ele morrer. É o caso de Hanoch. A alma totalmente revelada no corpo, então, se não é com divindade, não tem vida. Diferente das pessoas desconhecidas que não se sentem ligados a Deus, então eles conseguem tolerar a situação de separação. Eles conseguem achar que tem valor e sentido uma vida. Não é achamento com a mente. A alma deles não identifica a morte imediata no pecado, na separação. Eles são vacinados, toleram a separação de Deus. Agora o debate aqui que estas Neshamot de anjos e de pessoas, por um lado são divinos na sensação deles, da ligação com Deus, mas não são divinos no poder criativo, de criar algo do nada.
Quer dizer que existe um momento que a alma se sai e separa do grau estrutural do mundo. Tem a estrutura do mundo e a estrutura cria almas. Então, enquanto a alma está fundida, está no poder criador ainda, ela faz parte. A partir do momento que ela sai para a ação, ela já sente-se separada e, consequentemente, ela própria não pode criar. Algo do nada, que nem algo que é a qualidade do divino é criar algo do nada. Algo que não percebe sua origem. Então, a partir do momento que a alma se separa dos moldes criadores, onde flui a luz infinita de Deus, o poder infinito de Deus, inclusive o poder infinito de criar algo totalmente decaído, totalmente escurecido, que não entende a língua do seu Criador, que não entende, não valoriza como deveria a existência absoluta do seu Criador. Então, a partir de sair desse grau, eles não podem ser mais chamados de divindade mesmo. Ele fala que a qualidade do divino, ele aumenta mais um detalhe aqui. Que falamos de luz infinita. Por que chamamos a luz infinita luz? Porque na luz tem uma qualidade parecida com o seu luzeiro, com sua fonte luminosa. Da mesma forma, a energia divina tem semelhança com a essência divina, que criou a emanação também, que criou todas as limitações. E sobre ele não aplica-se nenhuma limitação. Que sua existência existe sozinho. Ele não surge a partir de algo. Ele existe sem origem, porque ele não tem começo. Ele não depende de alguma fonte para existir. Somente esse ser, que existe sozinho, pode gerar uma criatura que esteja tão convencida que ele existe sem conhecer uma origem. Quer dizer, uma criatura que veio de alguém só poderá criar algo parecido com ela. Só poderá compartilhar uma sensação que ela tem na experiência dela. Por exemplo, eu sou filho de fulano. Eu posso ter um filho que tu vai saber que é filho meu. Mas somente Deus que tem essa experiência de existir sozinho cria uma sensação nova que acha que ela existe sozinha, que ela desconhece totalmente sua origem. Então aqui uma experiência de existência nossa é uma coisa interessante. Por um lado, a gente sente que nós existimos e nada vai nos convencer que nós não somos verdade. Nossa sensação de existência é absoluta. Por outro lado, nós somos muito falíveis para ser absolutos. Então essa sensação que temos, de certa forma, estamos compartilhando a sensação original da existência. Que a existência primordial não tem começo mesmo. Mas vai surgir a questão, então, como é que você pode sentir isso se você é falível e passageiro, independente de coisas? Como pode ser que a sensação de existência é tão incontestável, se nossa existência, na verdade, é contestável? Então, para que essa criatura limitada, para que essa experiência, para que essa experiência absoluta de existência viva num mundo de limitações, o poder criativo de Deus passou por um processo de preparação.
ele se... É uma linguagem muito metafórica, difícil de trocar por miúdos, na verdade, sem dúvida. Preparação inclui que a luz infinita de Deus passa por roupagens, ela se limita. Eu acho que a forma mais fácil de explicar vai ser bloqueios. Liberou-se a sensação de existência absoluta, mas bloqueou-se a sensação de Todo-Poderoso. Então bloqueou-se poderes, mais poderes, mais poderes, bloqueou-se todos eles, tirando o pouco que passou, que Deus destinou que seja nossa experiência de que sim podemos algo, e o poder de sentir que existimos ficou quase que absoluto. Acaba sendo que temos as duas sensações. Existimos absolutamente, a verdade é a verdade absoluta para nós, isso não sofreu bloqueio. Agora, o poder de se expandir, o poder de agir, o poder de escolher, o poder de se transformar, são altamente bloqueados. E nós podemos se transformar ou decidir somente pouquíssimas coisas dentro do que foi nos designado. Então, a luz divina se reduziu, ela entrou nas cercas, digamos assim, nos moldes, que não permitem ela se expandir com seu pleno poder. Esses moldes, o que eles são? São poderes de Deus, de limitar a experiência que Ele mesmo cria. Quer dizer, limitar a experiência própria dele, de certa forma. Então, consegue ao mesmo tempo, de forma que para nós é paradoxal, sentir o ser absoluto e sentir como seria o ser absoluto caso fosse removido dele tantos e tantos e tantos poderes. Então ele sente aquilo que nós sentimos e sente aquilo que ele sente. Ele sente o poder da essência absoluta com plenos poderes e também sabe como seria sem sentir todos os poderes. Agora sim, aquele que sente é o mesmo Deus, é o mesmo todo, é o mesmo ser. Então ele está unido completamente com seu poder de limitar-se, seu poder de saber como seria se fosse limitado. E a fusão é tão intensa, diz o Rebbe, que sobre isso está escrito que ele e seus instrumentos são uma coisa só, que surge através dele sensação de existência. E ela está limitada. Particularmente como acontece no mundo da criação, da formação e da ação. Então, em tentativa de resumo final, da parte de hoje, já falamos antes sobre graus, sobre as aplicações do poder divino. Então, tem o poder divino de conhecer a si mesmo. Tem o poder divino de agir na limitação, que significa saber e executar sensações sensações que não incluam o pleno poder. Então ele pode ir cortando os poderes, a sensação do poder pleno. Inclusive pode gerar uma situação que acha que ela é aquilo que ela não é. Gerar uma sensação de existência, e existência é parte de Deus,
incapaz de identificar aquilo que ela é, parte de Deus. Então ela se acha separada. Mas no fundo é o mesmo, porque não existe nenhuma existência além dele. Então, por mais limitada que seja a criatura, não tem forma, não tem como, não tem espaço, não tem existência que não seja dele. A existência original que não tem começo. E existe sozinho. O que falamos aqui também para moderar assim, situações de sensação absoluta de existência e ausência quase absoluta de poderes, só aquele que existe sozinho poderá criar e moderar esta sensação. Então é ele mesmo que está operando os instrumentos que permitem essa existência que somos nós. Até que eu estou no dia 7 de Tishrei.